direto a algumas explicações da minha ausência, que eu vou fazer uma ligação com os últimos acontecimentos mais importantes no cenário político do nosso país, né? O primeiro tópico aqui do nosso boletim semanal com o título Da Facada até a Vitória, né? Desde esse episódio da facada do Jair Bolsonaro foi uma desmotivação muito grande para mim, porque desencadeou uma série de problemas, não propriamente por conta da facada, mas geralmente uma coisa ruim sempre chama a outra, não é verdade? E isso desencadeou uma série de problemas pessoais para mim e também dentro do cenário político, né? Com a ausência do Bolsonaro aos debates, às entrevistas, às sabatinas, né? A participação dele na televisão, cresceu-se muito, né, os ataques dos demais candidatos ainda no primeiro turno, né? A facada foi logo no finalzinho ali da reta final do primeiro turno. A gente sempre tem aquela suspeita, aquela dúvida em relação às urnas eletrônicas, né? Mas muito provavelmente se ele tivesse participado de mais um debate ou de mais alguma entrevista decisiva, né, desmascarando de fato os seus adversários, talvez ele teria levado sim no primeiro turno, mesmo com essas urnas, né, que nos deixam sempre com pulgas atrás das orelhas, né? Então foi para o segundo turno, os ataques aumentaram agora muito por parte do PT, já no segundo turno, o seu único adversário, né? E ficou bem acirrada ali a disputa e de certa maneira até arriscada, né? Porque nós temos um eleitorado no Brasil muito complexo e muito complicado. É extremamente difícil fazer algum tipo de análise política dentro do Brasil, né? O Felipe G. Martins, que fez uma análise brilhante sobre as eleições americanas, que estava ali trazendo, né, uma luz para toda aquela emaranhado de informação, aquelas coisas complexas para nós que estamos de fora da política americana compreendemos, até o próprio sistema eleitoral americano. Fez lá a previsão de que o Trump iria ganhar, né, até de certa maneira facilmente sobre a Hillary Clinton. Foi colocar de maneira jocosa, né, foi desdenhado pela grande mídia, não, inclusive nem tocaram no nome dele. Só agora que ele faz parte efetivamente do PSL, que vem sendo lembrado pela TV Cultura, por alguns outros veículos de informação, faz entrevista na TV Gazeta, né? Está tendo o seu devido alcance para uma pessoa extremamente inteligente como ele. Mas você vê, em entrevistas que ele deu recentemente, sempre que perguntado se Bolsonaro poderia ganhar no primeiro turno, não que ele ficasse em cima do muro, mas também não cravava, né, efetivamente essa possibilidade. Nós que temos um ímpeto mais quase de fãs, né, de falar coisa que queremos antes de prezar pela realidade, colocávamos o Bolsonaro aí com 78%, 60% de intenção dos votos e com uma possibilidade muito grande de ganhar já no primeiro turno. Porém, a gente choca com a realidade e a dificuldade do eleitorado brasileiro. Um país com uma dimensão tão continental como o Brasil, é verdade que os Estados Unidos é maior que o Brasil, mas a integração da sociedade brasileira ela é muito menor que a integração da sociedade americana, né? A gente tem um monopólio de informação muito grande. A mídia detém toda a informação que se espalha pelo Brasil. E, infelizmente, a informação que estava se espalhando era a pior possível para este candidato, né? Então, a possibilidade dele ter uma boa repercussão no Brasil era a pior possível. Porém, veio uma coisa muito boa, uma coisa muito positiva, né? Que hoje nós conseguimos verificar que foi o carro-chefe, o fator decisivo para a vitória nessa eleição, que foi a internet, que conseguiu quebrar a espiral do silêncio, conseguiu quebrar algumas barreiras e alguns preconceitos, e o principal, chegar até o discurso do povão, né? Mesmo assim,
aqui no estado do Espírito Santo, consegui evidenciar com mais facilidade essa dificuldade de fazer precisões ou análises políticas contra o eleitorado brasileiro. Vejam bem, aqui, por exemplo, nós temos um eleitor que chegou na urna no primeiro turno, né, fez lá todas as suas votações. Eu vou fazer ao contrário, porque você vota primeiro para os deputados, né, salvo me engano, depois senador e depois vota para o presidente, seu vice, né? Vale lembrar que o vice também vai junto. Não adianta depois que toma aí um impeachment, né, falar que não sabia do vice. E aí, ao contrário, as pessoas votavam ali em Jair Bolsonaro, e para senador e deputado federais, aqui, por exemplo, no estado do Espírito Santo, votaram em pessoas progressistas. Não à toa foi eleito aqui Cantarato e o Marcos Duval, né, que inclusive eu escrevi um pouquinho sobre ele no meu Facebook. Eu posso deixar o link aí na descrição para que vocês leiam, né, que é uma pessoa com uma mentalidade extremamente progressista, que teve uma briga com um dos filhos do Bolsonaro, o Eduardo, que a partir dali revelou-se muita coisa, né, tornando no mínimo duvidoso o caráter de Marcos Duval, a sua postura, né, e mostrando que não é uma pessoa alinhada de fato àquilo que nós queremos, né, aquilo que o público comum aqui deste canal está buscando. Então, veja bem, as pessoas chegaram na urna, votaram no candidato com o número 17 do PSL, um candidato talvez único na história, conservador de fato sendo eleito, e votavam num progressista para o Senado, né, para aprovar as leis importantes para o chefe de Estado, né, em deputados federais e estaduais também com essa mesma mentalidade, contrariando aquilo que era preciso, né? Bolsonaro precisa de um parlamento extremamente forte. É verdade que teve uma renovação dentro da Câmara, pelo menos a Câmara de Deputados teve ali em torno de 52% de renovação. No Senado é ainda maior, beira quase 90%, isso é muito bom. Porém, algumas velhas raposas e algumas novas raposas acabaram entrando também, e que é preocupante. Aqui o Estado do Espírito Santo vai passar por uma dificuldade muito grande, né, de encontrar um acordo, de ter um consenso na fala, né? Então isso vai repercutir na criação de leis para o Estado, na distribuição de verba, né? Consequentemente, influenciando a nossa vida, né? A questão de segurança pública, de saúde, de educação, etc. Então, logo quando foi aprovado, né, quando foi eleito o candidato Marcos Duval, um dos primeiros discursos que ele dá é dizendo que política de segurança pública não se faz com tiro e com arma, né? Já aqueles velhos jargões repetidos que nós temos que todo santo dia ficar desconstruindo, que já nos enche o saco e a paciência, né? Você vê aqui o estado do Espírito Santo, um estado que passou por uma situação de calamidade pública, né? Com a polícia, né? As polícias entrando em greve, a criminalidade rolando solta, né? Que mesmo quando tinha o seu efetivo normalizado, a criminalidade no estado do Espírito Santo é grande, não chega evidentemente a alguns estados, por exemplo, do Nordeste, né, que tem um índice muito maior, como Ceará, Rio Grande do Norte, né, Alagoas, etc. Mas também é grande, como é normal aqui praticamente no Brasil. E você elege um candidato com discurso não tão combatível, que vai contra a política de segurança, né, do plano de governo do PSL, de dar o excludente de licitude para o policial, né, de reaver o Estatuto do Desarmamento, né? Então, ou seja, é uma pessoa que vai se posicionar contra isso. Vocês conseguem ver o quão é contraditório isso, né? A pessoa vota num candidato que fala sobre pauta de desarmamento, de excedente de excludente de licitude, né, para o policial, para se defender, para defender a sociedade, né? E você elege um senador, né, com a mentalidade exatamente contrária. Então vai haver um choque muito grande. Então, por isso é muito difícil
fazer análises políticas dentro do Brasil. O eleitorado é extremamente difícil, né? Até que a verdade penetre nas camadas mais simples da sociedade, leva-se um tempo. É por isso que esse canal também surgiu, né? Esse é um dos meus objetivos, um dos meus focos, né? Inclusive ver se consigo fazer alguma coisa aqui no estado do Espírito Santo. Por isso sempre peço ajuda aqui para os capixabas para colaborar, né, com práticas efetivas mais interessantes e mais efetivas de fato. E desde esse evento, né, da facada até o período da vitória, eu entrei num estado, vamos dizer assim, de preocupação muito grande, né? Estava um pouco, como posso dizer, não só angustiado, mas cabisbaixo também, né, com a situação na qual o Brasil estava entrando, porque havia um temor muito grande, né, um presidente que sofreu um atentado terrorista, né, praticamente é isso. Hoje já se fala de ligações de Adélio Bispo, né, com PCC, né, que eu vivi 15 anos em São Paulo, sei muito bem o que é essa organização criminosa. Vivia próximo ali de uma região extremamente perigosa de São Paulo, na região do Campo Limpo, bem do lado do Capão Redondo, né? Tenho um irmão que infelizmente está quase perdido, né, para o mundo do crime organizado. Sei muito bem o que algumas famílias passam em relação a essa instituição criminosa. E você tem algumas condições muito preocupantes também de ligações do Adélio, já se levanta em relação a Hezbollah, né? E havia também uma outra instituição também criminosa ligada, não me recordo agora se era as Farc propriamente, mas eu vou deixar aí no link, nos comentários, tudo para que vocês vão atrás também da informação. Não precisa acreditar 100% do que eu estou falando. O mais importante é que vocês pesquisem, estudem também, né, junto comigo. É o mais importante aqui deste canal. Então, você vê, havia um temor muito grande, né, deste atentado, as ligações indicando coisas extremamente perigosas aqui para o Brasil, né? A gente recorda aí o grande, um dos maiores estadistas e também um dos maiores criminosos do país, né? Getúlio Vargas, um ditador de primeira mesmo, que deu excessivos e vários golpes de Estado na República, né, no regime político republicano do país, né, lembrando aí aos mais íntimos que Getúlio não se escreve com LH, né, como alguns líderes aí da esquerda costumam escrever, é Getúlio, né, com L só. E inclusive até deixar uma recomendação a um filme dele que inclusive está na Netflix, muito bom, que intitula o nome de Getúlio mesmo, né? Vocês podem digitar lá, vocês encontram facilmente. Apesar de o filme ser de produção da Globo, tem aquele viés, né? Você consegue extrair alguma coisa boa do filme. Eles colocam evidentemente ali o Carlos Lacerda quase como uma figura excêntrica, né? Reacionária demais. Não mostrando a verdade de quem era o Carlos Lacerda. Eles colocam ele quase como culpado, né? Veja bem, quase como culpado do suicídio de Getúlio Vargas, né? Mas o filme é muito bom, é um filme curto, não é um filme muito longo, não é tão cansativo. Você consegue ver algumas questões de bastidores ali do governo do Getúlio e é muito interessante, né? E dentro dessa áurea aqui, dentro deste momento aqui conturbado, é chegado então o segundo turno. Próximo do segundo turno, né, havia combinado um dia antes, no dia 27, de que iria votar junto, né, com a minha tia, e o meu primo também viria junto. Iria aproveitar a carona, porque quando eu cheguei aqui no estado do Espírito Santo, eu estava morando ainda em Serra, que é a região metropolitana aqui, né? Para quem mora em São Paulo é como se fosse São Paulo e Taboão da Serra, né? Duas coisas bem próximas, São Paulo ou Cotia ali. É tudo região metropolitana, próximo demais, é coisa de 20, 30 minutos de translado, né? Aqui também.
e o meu título de eleitor ainda estava lá e eu consegui transferir no último dia. Então não havia mais a possibilidade de transferir para o local que eu moro hoje, que é em Vitória, né, na capital aqui do Espírito Santo. Então iria aproveitar essa carona até aí, tudo bem, tudo normal, né? Porém, no dia 28, né, de outubro, acontece uma tragédia e um milagre ao mesmo tempo, né? Um carro branco, não me recordo bem a marca, se era um Toyota ou um Peugeot, em uma mão, né, sentido serra, invade duas pistas e pega a contramão, né, que estava sentido Vitória, e bate de frente, né, de frente não, de lado praticamente, capota em cima do carro da minha tia, né. Ele atravessou duas faixas, não pegou nenhum carro, bateu na guia e veio capotando em cima do carro. O carro da minha tia ficou praticamente destruído, deu perda total, o motor já era. A lateral do motorista, né, tanto a porta do motorista quanto a do passageiro nem abriam, os vidros estilhaçaram com o impacto. Eles já contêm aquela película para evitar que os vidros estilhaçarem, né, dos vidros estilhaçarem, mas o impacto foi tanto que acabou de fato estilhaçando, cortou um pouco. Porém, o milagre foi várias casualidades que aconteceram, não casualidades, né? Para mim não existe muito essa questão de casualidade, mas assim, você fica um pouco transtornado assim com como as coisas vão se arrojando até mesmo dentro do caos. Os dois saíram do carro sem ferimentos mais graves, né? Havia suspeita, é verdade, de hemorragia interna, né, de ter quebrado algum osso devido ao impacto, isso sempre acontece. O próprio cinto de segurança, o airbag, acaba também influenciando muito nisso, né, porque pela violência do impacto, quando seu corpo vai para frente, o cinto te retém, isso gera um atrito, um impacto muito grande. Mas os dois conseguiram sair de dentro do carro bem, né, até. Porém o carro ficou totalmente destruído. Até o momento a gente ainda não tem muitas informações da pessoa que bateu, né? Porque a gente vai começar a ver agora as questões de boletim de ocorrência, seguro de carro, né? Que é coisa secundária, né? O mais importante era de fato a vida dos dois. E as casualidades, entre aspas, né, que vão acontecendo. Logo atrás tinha uma pessoa que era vizinha sua, do mesmo condomínio. Muitas pessoas lá ajudaram no momento, né? E correu tudo bem, graças a Deus. Não pude nem votar no dia, não pude nem comemorar a vitória, né? Só comemorei muito depois. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? A gente precisa sempre estar atento a algumas coisas. A vida é, de fato, muito frágil, né? E a gente precisa estar sempre atento às coisas que vão acontecendo, perceber sempre o toque de Deus quando é salvo, né? Porque de fato foi um milagre. Se vocês forem no meu Facebook e ver a foto de como ficou o carro, vocês vão ter a impressão correta, né, do que eu estou falando. Então, da facada até a vitória, aconteceu tudo isso e um pouco mais, né? E que isso acabou me desmotivando um pouco para fazer produções de vídeos aqui para vocês, mas agora com a tranquilidade dos dois bem resguardado, com a vida ainda com a integridade ainda 100%, né? Agora já posso retomar. As coisas no país estão tendendo a melhorar, mesmo com os resistentes, né? Os trocadores de resistências de chuveiros, né? Mas as coisas tendem agora a melhorar, aí melhor. Já tem mais de 5 empresas, né, multinacionais declarando que vão injetar dinheiro no país no próximo ano. A tendência de que a economia melhore, né? A tendência agora também com esse novo Ministério da Justiça e com a figura do juiz Sérgio Moro no Ministério da Justiça, de que a perseguição aos corruptos continue, né? E isso é muito bom para o Brasil.